Olá, alunos! Nessa videoaula vamos resolver alguns exercícios do tema da aula de forças em superfícies submersas. O primeiro exercício é o exercício 1 da lista. Tá? Nesse exercício ele fala que a gente tem uma comporta, que essa está localizada aqui. Ela tem uma largura de 2 metros. Ela está nesse reservatório que tem essa geometria aqui. E o exercício pede para a gente calcular qual é a força resultante devida a toda essa camada de água aqui sobre a comporta e qual é o ponto de aplicação dela na comporta. Tá? Para facilitar, o que eu já fiz aqui? Ó. Já estou representando a força de pressão por esse vetor aqui e já estou aplicando ele no centro de pressão, tá? Que é esse ponto em vermelho. O ponto em verde é o centroide da nossa comporta. Tá? A distância que vai desse ponto até o ponto vermelho é a altura do centro de pressão. E a distância que vai da superfície livre aqui do líquido até o ponto verde é o H-bar. Tá? O H-bar é importante para a gente calcular a força de pressão, o módulo da força de pressão. Todo problema que você for resolver de forças em superfícies submersas, do tipo de comportas, assim, sempre você vai fazer isso. Você vai colocar a origem do sistema de referência, de que forma? Traçando uma linha que passa pela superfície livre do líquido, uma outra linha que passa pela superfície aqui da comporta, e no cruzamento dessas duas linhas a gente adota a origem do nosso sistema de referência. Isso significa que todas as medidas, ou todos os resultados que a gente determinar, são com referência desse ponto aqui, tá? São como referência desse ponto. Então eu vou definir um ângulo θ aqui, tá? Do cruzamento dessas duas linhas. Perceba que aqui ó, a gente tem um triângulo retângulo, ó, cujo um cateto oposto a esse ângulo é o H barra. Eu tenho um cateto adjacente aqui, para mim não interessa em nada por enquanto. E eu vou ter a hipotenusa aqui que vai representar para a gente o Y barra. Tá? Que fica mais fácil de enxergar quando eu coloco o sistema de referência aqui. Então são as coisas que eu preciso calcular. Para eu resolver todos os problemas, independente da geometria aqui, eu sempre vou precisar encontrar o H barra, porque para calcular a força de pressão, eu preciso conhecer qual é a altura da superfície livre do líquido até o centroide da comporta. Eu preciso calcular o Y barra aqui, que é a distância que parte da origem do sistema até o CG, e eu preciso calcular o Y do centro de pressão, que é a distância que parte da origem até o centro de pressão. Retomando a figura do exercício, para a gente não esquecer o que a gente está calculando, vou começar resolvendo esse problema prestando atenção aqui na comporta. Tá? Pela forma que o exercício foi proposto, foram fornecidos para a gente duas dimensões aqui. Ó. Esse lado, que vale 4 metros, e esse outro lado aqui, que vale 3. Mas eu preciso encontrar aqui o comprimento da comporta, uma vez que a largura já foi fornecida no enunciado. A largura da comporta é de 2 metros. Então eu preciso descobrir quanto que vale esse comprimento aqui. Tá? Imagine aqui ó, um triângulo retângulo. Nessa região, eu extrapolei e coloquei ele aqui. Ó. Então eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo aqui de 90 graus. Eu conheço dois catetos, eu posso calcular a hipotenusa, mas esse triângulo aqui é um triângulo bastante conhecido. É o triângulo que a gente chama de 3, 4 e aqui 5. Então fica fácil de determinar aqui o comprimento da comporta, tá? Sendo que a largura já foi dada, que é igual a 2 metros. Agora, preste atenção que nesse outro triângulo, ó, tem esse cateto, o ângulo θ, a hipotenusa, que representa para a gente o Y barra, que é a distância da minha origem até o centroide da comporta, e eu tenho outro cateto aqui, ó, que é o H barra, que é a distância da superfície livre do líquido até o centroide da comporta. Então, eu represento aqui
o cateto e a hipotenusa desse triângulo. Agora, utilizando as relações da trigonometria, eu posso escrever uma relação de seno para esse ângulo, mas antes de fazer isso, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Ó. Eu consigo determinar quanto vale esse h barra aqui, analisando o que acontece nesse triângulo aqui. Ó. Então eu tenho a comporta, tá? Que está aqui. Qual seria a altura da comporta nesse ponto? 0. Eu vou subindo na comporta até atingir a altura o que aqui? De 3 metros. Você concorda que se eu estiver na metade da comporta, que é o ponto do centroide, e eu projetar uma linha aqui nesse cateto, que é o que eu fiz aqui no desenho, ele não vai cortar esse cateto na metade também? Então eu vou ter 1,5 m para cima e 1,5 m para baixo. Agora presta atenção aqui, ó, no desenho do problema. Ó. Eu sei quanto vale essa distância, 3 metros. E eu sei quanto vale essa distância aqui, ó, da altura total do reservatório, 10 metros. 10 menos 3, eu achei quanto vale esse pedaço aqui, que vale 7 metros. Se eu somar mais metade da altura de 3 metros aqui, eu vou ter o h barra, que é justamente isso, ó. São 7 metros mais esse pedaço aqui, ó, que representa essa distância, que é metade dessa altura. Então, meu h barra ele é igual a 8,5 metros. Opa. Se eu tenho um h barra, eu já consigo calcular a força de pressão. Porque como é que a gente calcula a força de pressão? Em qualquer exercício envolvendo comportas. A força de pressão ela vai ser dada pela pressão calculada na altura que vem da superfície livre do líquido até o centroide da comporta, que nesse caso é o h barra. Conhecido o h barra, eu consigo calcular a área da comporta, por quê? Porque eu acabei de falar que o comprimento dela aqui é de 5 metros e a largura, pelo enunciado do exercício, é de 2 metros. Então eu já consigo calcular qual é a força de pressão, quanto vale a força devida a todo esse líquido aqui sobre a comporta. Tá? Então a primeira parte do problema está resolvida. Uma vez eu calculada essa força, basta agora saber qual é o ponto de aplicação dessa força, que é dado pelo Y do centro de pressão. Mas vamos primeiro aqui calcular a força de pressão desse caso. A força de pressão, ela vai ser o quê? A pressão do h barra, né, na altura do h barra, vezes a área da comporta. A pressão do h barra é o quê? Aqui nesse fluido é a água, então é o peso específico da água, vezes o h barra, que a gente já sabe que é 8,5, vezes a área da comporta. Então, peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico. O h barra, 8,5 metros. E a área da comporta, um lado, comprimento vezes a largura. 2 vezes 5 aqui. Então, o resultado dessa força de pressão é de 850.000 newtons. Agora, vamos retornar nossa análise aqui para esses triângulos. Ó. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, porque realmente ele é igual a esse ângulo. Se você olhar aqui por semelhança, ó, o ângulo alternos internos, melhor dizendo aqui, ó, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui de cima. Então eu posso falar que é θ também. Agora eu vou escrever o seno de θ para esse triângulo aqui. Ó. O seno de θ é o que? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então ficou 3 sobre 5. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse triângulo aqui. Ó. Escrever o seno de θ. Seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu já sei quanto que vale o cateto oposto, é o h barra, 8,5. Eu preciso descobrir agora o y barra. Por que eu estou querendo encontrar o y barra? Porque eu preciso dele para calcular o y do centro de pressão. Mas presta atenção, seno de θ, seno de θ. Se esse ângulo é o mesmo que esse seno de θ tem que ser igual a esse seno de θ. Então eu posso falar que 3 sobre 5 é igual a 8,5 dividido por y barra, que é o que eu escrevi aqui embaixo. Aí dessa igualdade aqui eu consigo encontrar quanto vale o meu y barra, que é dado por essa relação, e o resultado dele é 14,17 metros. Ou seja, desse ponto aqui, partindo desse ponto que é a origem do sistema de referência, aqui está o eixo y. Ó. Quando você andar 14,17 metros, você vai chegar no ponto que representa o centroide da comporta. Ainda não é o centro de pressão, é o centroide. Então, desse ponto de verde até a origem do meu sistema,
Então 14,17 metros. Agora, utilizando essa informação e a geometria da comporta, eu consigo calcular quanto que vale essa distância aqui, que é o y do centro de pressão, que significa o quê? É o ponto onde eu vou aplicar toda a força devido ao fluido, tá? Para ter a dinâmica dessa comporta. Por exemplo, se eu quero descobrir algum problema, se essa comporta vai abrir devido a essa força, eu preciso saber qual é a força aplicada, que é a força de pressão, e o ponto de aplicação dela, para trabalhar com as condições de equilíbrio de corpos extensos lá. Somatório das forças igual a zero e somatório dos momentos com relação a um ponto, que pode ser, por exemplo, esse, que é o ponto onde a comporta gira, também igual a zero. Mas isso a gente vai ver no terceiro exemplo da aula de hoje. Então, agora eu já conheço o y bar. Eu posso calcular agora o y do centro de pressão, que sempre vai ser dado por essa equação. Y do centro de pressão, que é essa distância aqui, ó, é calculada como? Ele vai ser o y barra mais o momento de inércia dessa comporta com relação ao eixo que passa pelo centroide da comporta, que é o I de x barra, dividido pelo y barra vezes a área da comporta. Lembrando, na videoaula anterior a gente já demonstrou que o momento de inércia dessa comporta aqui, com relação ao eixo que passa pelo centroide dela, o momento de inércia com relação ao eixo x barra, é dado por BH ao cubo sobre 12. Agora tem que tomar cuidado aqui, ó. Da maneira que eu deduzi na aula passada e da maneira que eu estou representando aqui, ó, a quantidade B aqui ela vai estar no eixo X, então ela representa a largura da comporta. E essa altura H aqui, ela vai estar no eixo Y, tá? Então ela representa para a gente aqui o comprimento aqui da comporta, que é igual a 5 metros. Aplicando essa propriedade de momento de inércia e colocando o valor do y barra nessa equação, a gente pode escrever ela dessa forma. Y do centro de pressão, y barra, que é 14,17, está dado aqui, ó, mais o que? O momento de inércia da comporta com relação ao eixo x barra, BH ao cubo, 2 vezes 5 ao cubo, dividido por 12, então 12 está aqui, vezes o que? O y barra, que é 14 vezes 17, vezes ainda a área da comporta, que é o 2 vezes 5. E nesse caso, o y do centro de pressão é igual a 14,32 metros. Ou seja, partindo desse ponto, essa distância aqui, que é o y do centro de pressão, é igual a 14,32 metros. Então, se você perceber, na videoaula passada, a gente teve uma dificuldade grande para poder chegar nessas equações que nos fornecem o y do centro de pressão e a força de pressão. Na resolução dos exercícios, basta você o quê? Trabalhar com propriedades trigonométricas aqui, com semelhança de triângulos, para você determinar basicamente essas distâncias, h barra, y barra, para poder calcular força de pressão e o y do centro de pressão. Agora um segundo exercício da lista. A gente tem uma placa retangular, largura dela 2 metros, que seria essa dimensão aqui, ó. Aí nesse exercício a gente vai calcular a mesma coisa do que a gente fez no exercício anterior. Eu preciso calcular quanto que vale a força F, que é a força de pressão. Eu preciso descobrir qual é a coordenada, ou melhor dizendo, a distância que separa esse ponto até o ponto de aplicação dessa força. Tá? Então, partindo do desenho fornecido no exercício, eu preciso descobrir quanto que vale esse H barra para eu poder calcular a força de pressão. Eu preciso descobrir quanto que vale o Y barra para poder calcular o Y do centro de pressão. Presta atenção aqui, ó, nesse detalhe aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 30 graus, aqui é a superfície livre do líquido e aqui é a superfície da comporta. Então aqui, para achar a origem do sistema, foi feito aquilo que eu já tinha falado. Passa uma linha na superfície livre do líquido e uma linha passando pela comporta. O encontro delas está nesse ponto, é onde colocou a origem do sistema. Tá vendo? Então o eixo Y está nessa direção, o eixo X está nessa direção aqui. Ó, foi fornecida essa altura de 1 metro
dessa ponta da comporta até a superfície livre. Eu vou aproveitar essa dimensão que foi fornecida e o ângulo que foi dado para calcular quanto vale esse pedaço aqui, ó. Tá? Aqui no triângulo que eu desenhei eu chamei de y. Por que eu preciso saber quanto vale esse pedaço? Porque se eu somar quanto vale esse pedaço mais metade do comprimento da comporta, que é 5 metros, eu já acho quem aqui, ó, o y barra. Uma vez que eu conheço o y barra, que é a distância que vai desse ponto até a origem aqui, e conhecendo o ângulo, eu posso calcular quem? O h barra. Conhecendo o y barra e h barra, eu consigo calcular a força de pressão e o y do centro de pressão. Tá? Então, só para deixar claro que essa distância aqui da origem até esse ponto, que eu chamei de y, está representada aqui na hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Escrevendo o seno desse ângulo aqui de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, então está aqui. Eu sei que o seno de 30 vale meio. A partir dessa igualdade, eu determino que y vale 2 metros, ou seja, a distância da origem até esse ponto aqui, ó, vale 2 metros. Se eu somar isso mais metade da comporta, que é 2,5, eu acho o y barra. Então, o y barra vai ser o quê? 2, que é o valor de y, mais metade do comprimento da comporta, que é 5 metros. 4,5. Beleza, agora eu já consigo calcular o y do centro de pressão. Mas antes disso, eu preciso encontrar quanto vale o h barra para eu poder calcular a força de pressão. Como é que eu faço isso? Eu presto atenção agora nesse triângulo aqui, ó, que vai desse ponto, ó, então um cateto h barra, esse outro cateto aqui que eu não vou me preocupar em saber quanto ele vale, o ângulo de 30 e essa distância dos pontos da origem até o CG aqui, até o centroide, que é o y barra. Então agora eu tenho esse triângulo. Se eu escrever essa relação seno de 30 é igual a h barra sobre y barra, eu sei que o seno de 30 é meio, então a partir dessa relação eu consigo achar o quê? Que o meu h barra é igual a 2,25 metros. Tá? Então essa distância da superfície livre do líquido até o CG aqui vale 2,25 metros. Retomando a equação da força de pressão, ela vai ser igual ao quê? O meu h barra vezes o peso específico da água, 10.000 N por metro cúbico, vezes a área da comporta. 5 vezes 2, ó, que é a largura que está dada aqui. Fazendo essa conta aqui, a gente chega no valor de 225.000 newtons, ou seja, o módulo dessa força F aqui vale 225.000 newtons. Agora falta encontrar o ponto de aplicação da força, que é o quê? O y do centro de pressão. Mas agora eu já tenho tudo o que eu preciso para calcular. A equação vai ser sempre essa, y do centro de pressão, y barra, que eu tenho o valor, mais momento de inércia, y barra vezes a área. Substituindo os valores aqui, para calcular o y no centro de pressão, a gente chega que ele vale 4,96 metros, ou seja, essa distância da origem até o centro de pressão aqui, ó, que é o y no centro de pressão, vale 4,96 metros. E para finalizar, o exercício número 3. Tá? Nesse exercício aqui vai ficar mais claro o porquê eu calculo a força de pressão e o y do centro de pressão. Tá? Um problema desse tipo fica mais evidente o porquê da gente fazer isso. Por quê? Nesse caso aqui ele quer saber quanto deve ser o valor da força F aplicada aqui, ó, na extremidade da comporta, para o quê? Para que essa água aqui não exerça uma força sobre essa comporta e faça com que ela gire nesse sentido aqui. Então, você pode imaginar que seria a força que uma trava que você vai instalar aqui precisa suportar para manter a comporta fechada. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar o que vocês aprenderam ou que vão aprender aí em resistência dos materiais. Equilíbrio de corpo extenso. Então, eu preciso fazer somatório dos momentos
da força F com relação ao ponto A e da força de pressão aqui, para eu poder saber qual o valor da distância e da força que eu tenho que aplicar aqui para isso aqui se manter estático, tá? Não ter movimento. Aqui agora eu tenho um manômetro acoplado nesse reservatório, por quê? Porque eu não sei quanto vale essa altura aqui, ó. Ela não foi dada. Mas eu conheço aqui tem um fluido que o peso específico dele é 30.000 newtons, então não é a água, é um outro fluido. E o fluido manométrico aqui, o peso específico dele é 80.000 newtons por metro cúbico, tá? Então eu preciso calcular quanto vale essa força para que isso aqui permaneça fechado. Mas para eu calcular essa força, eu preciso descobrir quanto que vale essa altura, para eu saber calcular o momento dessa força com relação ao ponto A. Para calcular essa altura aqui, a gente vai usar o que a gente aprendeu na primeira aula de manometria, tá? Eu vou aplicar a parte de manometria analisando essa parte do sistema para descobrir quanto que vale essa altura H. Então, qual era a estratégia? Sempre escolher pontos no sistema onde eu sei que a pressão é a mesma. Então, a pressão nesse ponto, que eu chamei de 1, é igual à pressão no ponto 2. E o que a gente sempre fazia depois que escolhia esses pontos? Escrever equações para cada um dos pontos para poder igualar a pressão nesses pontos. Retomando os valores dos pesos específicos dos fluidos aqui, só para a gente ter em mente. A gente sabe que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, então matematicamente isso está representado por essa igualdade. Agora eu vou escrever uma equação para o lado 2 e uma equação para o lado 1. Pressão no ponto 2 era igual ao quê? Ao peso específico do fluido manométrico vezes a altura da coluna do fluido manométrico. Então eu vou ter aqui 0,6 metros vezes 80.000, que é o peso específico dele aqui, 80.000 newtons por metro cúbico. E agora eu tenho que escrever a equação da pressão para o ponto 1. Mas presta atenção que a pressão no ponto 1 é a pressão devido a essa coluna de 0,4 desse fluido, vezes o peso específico dele, mais a pressão nesse ponto. Só que a pressão nesse ponto aqui é a pressão devida a toda essa coluna de fluido, ou seja, da altura que eu quero descobrir, que eu vou chamar de H. Então, como é que vai ficar a equação para esse ponto aqui? Ó? Pressão no ponto 1 é a pressão devida a essa coluna de 0,4 vezes o peso específico, que é isso aqui, mais a pressão devida a essa coluna. Eu não conheço o H, que bom, porque a única coisa que eu quero encontrar aqui por enquanto é o H, e ele apareceu na minha equação agora. Então, quando eu igualar P2 com P1, a única coisa que eu não vou conhecer aqui, minha única incógnita, vai ser o H, que é justamente o que eu quero determinar. Igualando o P1 com o P2 e isolando aqui o H, a equação fica dessa forma. E a gente determina o quê? Que a altura desse ponto até a superfície livre do líquido é igual a 1,2 metros. Tá, então eu já sei quanto vale a altura da comporta, quanto vale H. O H vale 1,2 metros, o H maiúsculo aqui. Lembra que no exercício anterior a gente tinha um H barra e um Y barra? Mas presta atenção, essa comporta aqui ela está na vertical, ela não está inclinada como as outras lá. Nesses casos, o H barra ele é igual ao Y barra. E o Y do centro de pressão é igual ao H do centro de pressão. O H barra é igual ao Y barra, por quê? Como é que era a equação do H barra? Se você pegar lá na primeira aula de forças superfícies submersas, a gente chegava numa relação assim lá, H barra era igual a Y barra vezes o seno de θ. O seno de θ aqui, 90 graus, seno de 90 é igual a 1. Então, o H barra tem que ser igual ao Y barra. E nesse caso a gente já consegue achar. Por quê? Não é a distância da superfície livre do fluido até o centroide, só que o centroide não é o centro geométrico dessa comporta, uma vez que ela é retangular, aqui nesse caso quadrada, porque ele fala no enunciado que ela é quadrada. Então é o centro geométrico dela, então metade da altura vai estar o centroide vai estar localizado nesse ponto, que é 0,6. Então já consigo calcular quanto que é a força de pressão. A força de pressão é a pressão dessa coluna de fluido até a altura
que vai da superfície livre ao centroide, que é o H barra. Então a força de pressão vai ser 0,6, que é o H barra, vezes o peso específico do fluido, vezes a área. Ó, como a comporta é quadrada, então ficou 1,2 ao quadrado. Então a força sobre essa comporta devido a todo esse fluido aqui, ó, é igual a 25.920 newtons. Agora a gente precisa determinar quanto que vale o ponto de aplicação dela, essa distância y no centro de pressão, para fazer aqui as condições de equilíbrio de um corpo extenso, tá? Condições de equilíbrio estático, e determinar quanto que vale essa força F, para que essa comporta permaneça fechada. Antes disso eu já consigo calcular o y no centro de pressão, só que como o H barra é igual a y barra, quando a comporta for na vertical, eu posso reescrever a equação que é dessa forma, dessa outra forma aqui, tá? Porque nesse caso, o y barra é igual a H barra. Aí aplicando os valores dentro da equação, a gente chega que o y do centro de pressão é igual a 0,8. Só que preste atenção aqui, ó, 0,8 é a altura da superfície livre do líquido até o centro de pressão. Então a referência está aqui, ó. Tá certo? Só que preste atenção aqui agora, ó. A referência estava lá em cima do 0,8. Só que o ponto de giro da comporta é aqui embaixo. Então eu vou colocar a referência das distâncias das forças aplicadas com relação a esse ponto. Então, ó, a força F aplicada aqui na extremidade da comporta, a distância da força F ao ponto de giro aqui, ó, é o que? 1,2 metros. A gente viu na tela anterior que o y do centro de pressão é igual a 0,8 metros. 1,2 menos 0,8 sobrou o que? 0,4. Então 0,4 é a distância do ponto de giro aqui até o ponto de aplicação da força de pressão, que é de 25.920. Tá? Então esse ponto aqui, ó, onde eu parei o apontador laser aí, ele é o centro de pressão. E essa força aqui é a força de pressão. Agora eu vou usar a condição de equilíbrio de momentos, né? Equilíbrio do momento, porque eu tenho um equilíbrio estático aqui. Então, somatório dos momentos. Essa força aplicada nesse ponto tem a tendência de girar essa comporta no sentido horário. Ou melhor dizendo, isso mesmo, sentido horário. E essa força aqui faz com que ela gire no sentido anti-horário. Tá? Então vamos lá. Fazer a aplicação da somatória dos momentos. Então, o momento da força que está aqui do lado esquerdo tem que ser igual ao momento da força que está do lado direito. Para quê? Para que isso aqui fique parado. Tá? Então, 1,2 vezes F tem que ser igual ao quê? 0,4 vezes 25.920. Eu quero encontrar F, que é a força. Então, posso reescrever essa equação. Isso daqui vezes 0,4 vezes 25.920 dividido por 1,2. Então, o valor da força aqui é igual a 8.640 newtons. Ou seja, para essa comporta permanecer fechada, eu tenho que aplicar uma força nesse ponto aqui de 8.640 newtons. Tá? Então, esse exemplo aqui é interessante que mostra justamente isso. O porquê eu calculo a força de pressão e por que eu calculo o centro de pressão. Por quê? Eu não posso calcular a força que a água, ou que, melhor dizendo, que esse fluido está exercendo sobre a comporta em cada ponto dela, porque se eu fizesse isso eu teria infinitas equações, então eu não conseguiria resolver esse problema. Então o que a gente fez? A gente substituiu essa força que é aplicada em toda a superfície da comporta por uma única força, que é essa daqui, só que eu tenho que escolher um ponto de aplicação que o efeito aqui da dinâmica do movimento do meu sistema seja o mesmo. Então não posso colocar essa força em qualquer ponto. Que ponto que é esse? É o centro de pressão. Tá? Então esse é o principal objetivo nesse tipo de problemas, tá? De comportas. Bons estudos e até a próxima.